Agora sim, começando o podcast do primeiro Congresso de Prerrogativas Criminais, eu inicio com a doutora Johanna, que nos bastidores diz sobre essa questão de estar grávida. Isso também faz parte da prerrogativas, não é, doutora? Com certeza. Na realidade, nós temos ali o Estatuto da OAB e ela fala de forma determinante e exclusiva para grávidas, gestantes e lactantes, no caso, de prerrogativas que nós temos ali no âmbito jurídico. Então, nós temos acesso ali ao primeiro momento, né, numa sustentação oral, às vezes para adiantar uma audiência. Então, nós temos esse direito aí de antecipar, dependendo das nossas condições. Não esquecendo que não são só para as grávidas, como eu disse anteriormente, para as lactantes também. Não esqueça desse detalhe. É um detalhe que faz toda a diferença. E quando falo em prerrogativas, elas são inegociáveis. Eu pude participar de algumas palestras hoje e o tema principal é esse. Infelizmente, a gente em 2023 ainda vê a prerrogativa sendo desrespeitada por diversas autoridades públicas. Então, doutor Hugo, o que você tem aí a pontuar de importante sobre o tema? Sim, a violação de prerrogativas, ela é divulgada, né, até de forma ampla na rede nacional, igual aconteceu no STF, onde o ministro entendeu por negar o advogado de fazer a sustentação oral com a alegação de que o regimento interno do STF é superior à lei do Estatuto da Advocacia, né, que foi instituído e está vigente, bem claro, mas mesmo assim a gente vê essa violação sem medida, onde as autoridades elas entendem quando convém aplicar a prerrogativa do advogado. Porém, não aceitamos, né? O que a gente percebeu, falando até do STF, foi até mesmo um certo sarcasmo em relação às notas publicadas pela OAB, também deveria ser inadmissível, principalmente vindo do alto escalão do Poder Judiciário, porque o alto escalão deveria ser o termômetro para tudo que acontece lá embaixo não poder ser repetido. E aí, quando o exemplo negativo vem lá de cima, as coisas acabam piorando ainda mais. Doutor Luciano, uma ponderação sobre o tema? Então, é uma grande dificuldade das instituições, principalmente da OAB, de fazer um controle em relação aos descumprimentos e desrespeitos. Porque uma autoridade desrespeita a prerrogativa de um advogado e a consequência jurídica disso ela é inalcançável, porque não existe consequência jurídica. Então, temos a lei de abuso de autoridade, que traz lá em um dos seus crimes os desrespeito às prerrogativas de advogado, e agora foi instituído o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Então, um agente público que comumente, reiteradamente, desrespeita as prerrogativas de advogado, o nome dele vai ser lançado nesse cadastro e, ao final da carreira pública dele, normalmente acontece cedo, principalmente polícia. A polícia aposenta rapidinho. E aí ele vai pretender advogar, só que o nome dele vai estar lá no Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas e a OAB não vai fornecer para ele o direito de exercer a advocacia, pois, durante a sua caminhada pública, desrespeitava a advocacia, desrespeitava as prerrogativas da advocacia. Então, estamos criando mecanismos para poder efetivar algum tipo de punição ao desrespeitador. É isso. Perfeito, não estava sabendo dessa não. Bacana. Hein, doutora Johanna? Isso daí pegaria muito bem, até mesmo porque para a gente ficar esperto com aquelas pessoas que, quando estão com cargo público, se acham superiores a outra de forma completamente... Não dá nem para entender. Estava até conversando com uma magistrada hoje que participou do evento. Ela disse, olha, não consigo compreender o porquê da violação das prerrogativas. Algo tão simples, basta a pessoa ser educada que dá para trabalhar em conjunto com não só o Poder Judiciário, mas a advocacia e qualquer membro de outros cargos. Infelizmente, né, as autoridades veem os advogados, em especial os advogados criminalistas,
como alguém que está ao contrário de tudo aquilo que eles pensam. Então, você é o meu inimigo. E aí, de alguma forma, eles querem dificultar um trabalho exercido pela advocacia, que na realidade ele é essencial para uma democracia. Nós precisamos do trabalho, né, dos advogados atuantes e ainda que tenham suas prerrogativas respeitadas, não só para o exercício do profissional, porque na realidade a prerrogativa ela se estende ao cidadão, porque eu não estou representando uma causa que é minha, mas daquela pessoa que me contratou para poder fazer aquele trabalho. Então, é algo que é fundamental. E, infelizmente, ainda nós temos que bater muito nessa tecla de coisas que estão saltando aos nossos olhos, né? A lei ela é muito clara e, ainda assim, a gente precisa brigar muito para que ela efetivamente seja cumprida. De fato é isso. Quando qualquer prerrogativa é violada, o prejudicado não é o advogado. O prejudicado direto pode até ser, mas o indireto é a sociedade como um todo. Doutor Hugo, tem algum exemplo aí na sua cabeça de prerrogativas violadas e que de fato chamou muita atenção? Sim. Nessa questão, particularmente no STF, nós vemos aí uma arbitrariedade, né, dos ministros, onde eles entendem do entendimento deles de estar negando o acesso e violando a prerrogativa do advogado, sendo que nós sabemos no direito, como estudamos desde a nossa faculdade, que nós temos poderes. E isso deveria ser uma atribuição do legislativo, alterar uma legislação. E não com jurisprudências, né, criadas de forma arbitrária, trazer esse dano até mesmo para a classe da advocacia como um todo e a sociedade, que é a maior prejudicada. E vemos no STJ também uma prática com a tecnologia, as sustentações. Elas estão sendo reduzidas com o argumento do excesso de trabalho e hoje está sendo criado os julgamentos virtuais, onde o advogado coloca dentro do sistema uma sustentação oral de 15 minutos, que a gente, né, por mais que entenda e acredita na justiça, se sente prejudicado porque aquela sustentação oral, aquele argumento no momento ali presencial é fundamental na solução e talvez na última alteração daquela decisão do ministro, né, e do desembargador e do juiz. Já começa errado quando você tem que implorar para fazer uma sustentação oral para o juiz que vai julgar o caso. Ou seja, se ele não quer te ouvir e você implora para fazer uma sustentação oral, qual o resultado daquilo? Que é resultado prático. A gente tem que separar o lado racional do emocional. Qual o resultado ali no processo daquele julgador que se sentiu até mesmo ofendido por você ter insistido algo que é essencial, não só para a advocacia, mas para a sociedade? O resultado é um desastre. É o que a gente vem vendo. Se a gente tiver de implorar para o STF para fazer sustentação oral, qual atenção eles darão para cada um que estiver ali falando? Nenhuma. Então, assim, é algo triste que a gente vem passando, mas que, com a força da OAB, a gente espera que no futuro essa realidade seja outra. Doutor Luciano, as considerações finais, aí principalmente, não só para o jovem advogado, mas também para o experiente e que às vezes passa por uma situação constrangedora, humilhante, e a quem ele deve socorrer. Pois não, eu tive o prazer de compor a mesa debatedora ali agora, poucos minutos atrás, e eu encerrei lá da mesma forma que eu vou encerrar aqui. O respeito às prerrogativas, o respeito pessoal mesmo que a entidade pública, o funcionário público deve ter em relação à pessoa do advogado, em relação ao profissional advogado, não se impõe, né? O respeito a gente se conquista. Então, não é brigando, não é esperneando, não é reclamando que a gente vai fazer o violador respeitar a lei. Então, precisa ter uma punição para esse desrespeito. Hoje em dia, essa punição está longe de ser alcançada, mas a OAB Espírito Santo não está medindo esforços
com a Comissão de Prerrogativas, nós estamos estudando o teleflagrante, nós estamos acompanhando, fizemos uma ação agora, mandamos representante em todas as delegacias regionais do Estado para poder entender na prática, na vivência, o que está acontecendo, quais são os gargalos da efetiva prestação jurisdicional, que é a prestação pública. Então, a gente cobrar funcionário público a trabalhar direito é um trabalho muito complicado. Existem muitos funcionários públicos que trabalham com amor, trabalham de forma eficaz, mas a gente sabe que também tem muito funcionário público que não está nem aí, quer ganhar o trabalho dele, não trabalha por amor, e eu acho que o segredo é isso, a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta. E aí tem gente que está ali trabalhando numa entidade pública, objetivando unicamente o salário do final do mês, que não atrasa. Mas não está ali por amor, não está ali para ajudar a sociedade, não está ali para exercer um trabalho público de forma eficaz. Está ali pelo salário. Então, o erro está aí. E aí o meu conselho aos jovens advogados, principalmente aqui na ESA, telespectadores da ESA, é trabalhar corretamente, estudar, não querer passar os carros na frente do boi. Então, o conhecimento se busca, o conhecimento se adquire, o conhecimento não cai no colo e a prática leva à perfeição. Então, quanto mais a pessoa vai trabalhando, vai vendo coisas diferentes, ela vai aprendendo cada vez mais. E é esse o alô que eu deixo aí para os telespectadores. Isso aí, bacana. E a OAB vai sempre exigir respeito. Independente da situação, tem que respeitar a instituição porque, de fato, é representante da sociedade. Doutora Johanna, muito bacana a sua presença aqui, principalmente você que já está exercendo suas prerrogativas. Então, deixa o recado final para os nossos telespectadores. Bom, o recado final que eu posso deixar para todos que nos escutam, que faz esse exercício da advocacia, é que vocês tenham atenção às prerrogativas, realmente estude. É algo que, por muitas das vezes, quando nós estamos iniciando a advocacia, nós não conseguimos linkar essa lei à nossa profissão, ali no dia a dia, mas quando nós vamos observar, o tempo todo nós podemos ter nossas prerrogativas violadas. E quando nós não temos conhecimento sobre essa lei, nós acabamos por deixar que ela, de fato, seja violada. Então, uma das coisas que acontece é que as pessoas, as autoridades que estão ali nos atendendo, elas nos testam o tempo inteiro. Então, se ela pegar e falar, se eu falar não para ela e ela virar as costas, ótimo. Eu deixo de fazer aquele trabalho naquele momento e acabou. A partir do momento que você tem um conhecimento da sua prerrogativa, daquilo que você tem que fazer, e você questiona o porquê que aquela violação está acontecendo, aí eles param, pensam, você, não vou nem arrumar confusão com essa pessoa, porque ela sabe do que ela está falando. Então, eles escolhem, posso dizer assim, com quem eles vão mexer. Às vezes acontece uma situação ou outra, mas no final das contas, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue diminuir muito algumas violações. É o recado que eu tenho aí para deixar para vocês. Perfeito. E você, doutor Hugo, experiente, sempre atuando em prol das prerrogativas da OAB do Espírito Santo e acaba, consequentemente, da OAB Nacional. Qual o recado você deixa, principalmente para os jovens advogados? Busquem a OAB, registrem seus problemas, trazem à tona, não fiquem com as suas dificuldades sozinhos, porque a história ela é utilizada para a gente aprender com os acertos, com os erros, e assim a gente evolui a sociedade e é assim também que a gente vai evoluir a advocacia. Para o estudante que está chegando, seja bem-vindo, vamos lutar. A advocacia não é para covardes. Venha participar com a gente, vamos trabalhar em prol da advocacia e da justiça. Perfeito, bate-papo bom, passa voando, é assim? E a gente, dessa maneira, encerra mais um podcast do primeiro Congresso Estadual da OAB do Espírito Santo sobre prerrogativas criminais.